Começou hoje em São Paulo o rodízio ampliado com metade da frota proibida de circular. A medida foi lançada para tentar intensificar o distanciamento social e evitar também o contágio por causa da pandemia do novo coronavírus. E já no primeiro dia foi registrado aumento de pessoas no transporte público. Empresários também reclamam. A Associação Comercial de São Paulo entrou na justiça contra a medida por considerá-la abusiva. O primeiro tema do debate de hoje, então, é esse. O rodízio ampliado foi um acerto da prefeitura da maior cidade do nosso país? Os debatedores são Augusto de Arruda Botelho, advogado especialista em direito penal. Boa noite, Augusto. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, Caio. E Caio Coppola, bacharel em direito e também comentarista político. Olá, Caio. Boa noite. Boa noite, Mona Lisa. Boa noite, doutor Augusto. Boa noite, ao espectador da CNN. As primeiras considerações hoje com você, Augusto, por favor. Boa noite a todas e todos. Milhares de brasileiros vêm enfrentando duras restrições, principalmente na sua locomoção. E para quê? Para conter a disseminação rápida demais da Covid-19. O impacto econômico e social é gigantesco para todo mundo. Há estados em que a situação é pior, estados em que a situação encontra-se hoje mais controlada e estados em que, infelizmente, há aí uma tendência de piora. São Paulo é o estado mais populoso do Brasil e São Paulo, a cidade de São Paulo, é a nossa maior cidade. Apesar de termos uma rede hospitalar robusta e de termos, em certa forma, nos preparado para enfrentar essa pandemia, principalmente com o aumento de leitos em UTI e a construção de hospitais de campanha, o fato é que o isolamento na cidade de São Paulo, se não aumentar, ou se pelo menos não se mantiver nos índices de 50%, podemos ter uma piora muito rápida no número de infectados e no número de mortes. A Prefeitura e o Governo de São Paulo vêm implementando medidas de isolamento estudadas dentro de um plano multidisciplinar, com respeitados técnicos e especialistas de várias áreas. A prolongação da quarentena, que começou aqui, se não me engano, 24 de março, ela é necessária e eu já defendi ela aqui. Na verdade, ela é muito necessária. No entanto, é preciso também endurecer algumas medidas para evitar o quê? Para evitar um confinamento total, o chamado lockdown, que foi imposto em várias cidades e em vários países do mundo. Uma das ideias propostas pela Prefeitura é o chamado mega rodízio. A gente já debateu esse tema aqui, houve um debate anterior em que eu apontei para a falta de estudos, pelo menos do meu conhecimento, e elementos concretos que pudessem indicar que essa medida teria algum reflexo positivo no isolamento aqui na cidade de São Paulo. Eu me recordo de ter reforçado ainda a afirmação que não é muito produtivo e passa uma imagem ruim para a população a adoção de medidas que em um espaço curto, horas ou dias, tem que ser revistas. Usei como exemplo a restrição feita aqui na cidade de São Paulo em algumas avenidas de grande circulação. Hoje foi o primeiro dia da implantação desse mega rodízio. Alguns dados que eu vou trazer aqui e vou debater nos mostram que houve sim uma redução nos congestionamentos, principalmente nos horários de pico aqui na cidade. Mas a pergunta que fica é a seguinte: isso vale a pena? Conversando com alguns especialistas em mobilidade, em trânsito e também em saúde pública, foi dito que é preciso aguardar um pouco mais para que a gente verifique o acerto ou não dessa medida. Meu receio, sinceramente, é em que, se tratando de um vírus com altíssimo poder de contágio, os dias desse experimento que a Prefeitura está fazendo não podem ser arriscados demais? Suas primeiras considerações, Caio, por favor. Pois é, esse mega rodízio, né, que restringe ainda mais a circulação de veículos e, portanto, a liberdade de ir e vir das pessoas, foi mesmo tema do nosso debate na semana passada. Na ocasião, eu, que sou praticamente um crítico solitário, né, dos tucanos paulistas na imprensa, eu dei o benefício da dúvida a essa medida, igual ao meu debatedor. Mas eu também alertei o espectador, né, nessas exatas palavras aqui. É mais uma decisão baseada no achismo. E, de fato, não foi uma decisão científica, não considerou variáveis importantes, né, e estabeleceu como premissa uma falsa relação aí de causa e efeito, né, a ideia de que o número de pessoas nas ruas cai proporcionalmente ao número de carros nas vias. E por que isso não faz sentido? Porque todas as opções de lazer, de entretenimento, de comércio, de bares e restaurantes aí de toda a cidade estão fechados, isso por decreto do governador. E a gente está no meio de uma pandemia, de uma doença altamente infectante que não tem cura nem vacina.
Portanto, é natural que a maioria das pessoas só saia de casa a trabalho ou quando realmente precisa, né? Até porque, de maneira bem cruel, tirando aí os trabalhadores do setor energético, do setor de segurança ou da saúde, a Prefeitura não isentou do rodízio os trabalhadores de outras atividades consideradas essenciais. E diante da impossibilidade, né, de usar os seus veículos particulares, os proprietários dos carros têm de recorrer ao transporte público. E o resultado natural disso é o aumento das aglomerações nas estações. É uma situação muito contraditória, mas muito contraditória mesmo, com qualquer política séria de isolamento social. Para ilustrar esse problema aqui em números preliminares, tá? O secretário de Transportes Metropolitanos, ele relatou um aumento sensível de 15% no sistema urbano de trens e metrôs. A gente está falando de uma operação, né, que mesmo defasada, ainda assim dá conta de transportar cerca de 1.700.000 passageiros por dia. Um acréscimo de 15% nessa demanda significa aí 255 mil pessoas a mais, compartilhando espaços reduzidos e não arejados. E é isso que a gente observou aí em imagens chocantes das estações no dia de hoje. Está tudo absolutamente lotado. Pessoal, isso é um covidário público estimulado pela Prefeitura de São Paulo. E não é difícil acompanhar esse raciocínio. Essa massa aí de centenas de milhares de cidadãos é obrigada a se aglomerar em trens, metrôs, ônibus por determinação do prefeito. Como a Covid-19 é altamente infectante e mais de 80% dos contaminados não apresenta qualquer sintoma, é razoável supor que a chance de entrar em contato com o vírus aumenta exponencialmente no transporte público. Obviamente, o endereço final dessas pessoas, desses trabalhadores, quando termina o dia, é em casa, com as suas famílias. E pior, considerando os dados recentemente expostos pelo governador de Nova York, 66%, 2/3, 2 em cada 3 pessoas em quarentena contraíram Covid-19 nas suas próprias casas. Ou seja, ainda que o mega rodízio reduza o número total de pessoas circulando aí pela cidade, essa medida já no seu primeiro dia fomentou aglomerações com potencial aí de contaminar dezenas de milhares de pessoas no transporte público e em casa. Então, assim, se você realmente defende o isolamento social horizontal, como ele está, você não pode ser a favor desse rodízio dos tucanos em São Paulo. É simplesmente uma questão de coerência. Vamos então ao debate. Augusto e Caio, por favor. Antes especificamente de tratar do tema do rodízio, principalmente para trazer algumas informações e tentar, eu acho que hoje aqui vai haver muito mais uma troca de ideias do que um debate, porque parece que eu e o Caio, de certa forma, concordamos, mas eu acho muito importante registrar um equívoco que muitas pessoas têm feito dessa declaração que meu debatedor citou agora na fala inicial dele com relação a esses 66% de infectados na cidade de Nova York. Houve uma completa alteração do sentido dessa afirmação do prefeito, alteração essa feita em redes sociais, inclusive com vídeos editados, o que é uma gravidade enorme você pegar uma entrevista de alguém, editar e só transformar e só tentar passar a mensagem especificamente do que você quer passar. Não foi isso que ocorreu aqui no debate, vou deixando bem claro. Mas essa informação é importante para vocês, que é a seguinte: de fato, 66% das pessoas infectadas em Nova York estavam isoladas. Só que este dado, ele se refere somente e tão somente aos 3 dias anteriores à data em que esse fato foi divulgado. Quando o prefeito falou isso, esse dado de 66%, volto a dizer, se referia exclusivamente dos 3 dias anteriores da fala dele, e o que resultava num número bastante baixo, eram 600 pessoas. Houve 600 internações nos hospitais em Nova York 3 dias antes da fala do prefeito. Dessas 600 pessoas, 66% de fato estavam isoladas. Só que desses 66% tem um dado muito relevante. Todos eles tinham mais do que 51 anos e 96% desses 66% já tinham comorbidades anteriores. Então, esse dado ele não pode ser usado para justificar que o isolamento não funciona. É um dado que o prefeito trouxe como quase que um desabafo, querendo dizer, bom, como é que essas pessoas se infectaram em casa? É uma dúvida que nós temos. Eventualmente, uma pessoa da casa saiu. Como é que aconteceu essa infecção, que de fato aconteceu com pessoas que estavam isoladas? Mas não é um número absoluto da cidade de Nova York. Volto a dizer, ela se refere somente e tão somente a 600 casos que ocorreram aí 3 dias antes dessa fala. Desculpe me alongar, porque eu sei que o tema não é esse, mas eu acho importante deixar isso claro, porque isso vem sendo usado reiteradamente. Até hoje eu vi nas redes sociais várias pessoas, inclusive pessoas até que podem ser que assumam cargos aí importantes nos próximos dias, fazendo essa afirmação
de forma bastante alterada, de forma bastante enviesada, e não é isso. Então, só para falar especificamente sobre a questão do rodízio. O que me explicaram hoje, e faz certo sentido, mas volto a dizer, não dá para a gente afirmar categoricamente que esse rodízio vai dar certo ou não. Acho que aqui há um senso comum. Mas que a sensação da prefeitura é que algumas pessoas estavam saindo de carro para serviços claramente não essenciais. Então, a tentativa com este mega rodízio seria limitar justamente este tipo de pessoa que usa o seu veículo na cidade para fazer serviços que não estão incluídos no rol de serviços essenciais. É essa a expectativa. Volto a dizer, se vai dar certo ou não, acho que em um dia não dá para a gente fazer qualquer tipo de afirmação. Houve uma redução bastante sensível, 82% em relação à segunda-feira passada, na lentidão da cidade de São Paulo, mas houve sim um aumento em algumas linhas de metrô, até 15% do número de pessoas. E eu concordo com o Caio, a última coisa que a gente quer, até para usar um dado de Nova York, por exemplo, há um estudo dizendo que pode ter chegado até 80% o índice de contágio no metrô de Nova York. A última coisa que a gente quer são pessoas se aglomerando dentro do transporte público. Então, assim, esse racional aqui do mega rodízio, ele precisa de alguma forma ficar melhor explicado e a gente vai ver se funciona ou não. Caio? Complementando também o meu comentário inicial, para enfim, ilustrar aí essa situação que o cidadão paulistano está testemunhando aí pelas imagens das estações lotadas, mas eu acabei esquecendo de falar também do exemplo dos ônibus, né? Com esse rodízio mais amplo, foi necessário aí chamar a frota reserva, né? Então, a SP Trans, ela informou que até às 9 horas da manhã, então a gente está falando do pico no horário da manhã, foram utilizados 489 dos 600 ônibus dessa reserva. A gente está falando de um uso superior a 80%. Então, assim, realmente, do ponto de vista de planejamento, isso foi um desastre, especialmente quando a gente considera que o secretário estadual disse que não houve uma coordenação entre a prefeitura e o Estado, o que é muito estranho, até porque a gente está tratando de políticos e, enfim, de administrações do mesmo partido, né, o PSDB paulista. De qualquer maneira, eu queria focar aqui num argumento sobre uma falácia que troca qualidade por quantidade e vice-versa, né? Eu tenho certeza que isso vai ser reproduzido longamente no debate público, seja pelo prefeito de São Paulo, seja pelo governador de São Paulo, quando ele ficar um pouco menos tímido e começar a opinar sobre essa medida aqui na capital. A justificativa oficial, né, para esse mega rodízio é sempre a mesma. Olha, a gente quer aumentar a taxa de isolamento social. Só que a taxa de isolamento social não é um fim em si mesma, ela serve a um propósito, que é o quê? Diminuir a quantidade de contágios, diminuir o tal do RT, né, da doença que a gente sempre fala aqui. E, de fato, se você conseguir tirar aí vários veículos de circulação, talvez você diminua o número de pessoas desrespeitando o isolamento social. Por quê? Uma pessoa que, porventura, fosse 2 vezes por semana ao supermercado, talvez ela passe aí uma vez só. Então, esse tipo de viagem, que embora seja necessária, né, ela pode ser restringida, esse tipo de viagem passa a não existir ou existir bem menos. Só que esse é um resultado falsamente positivo, porque na maioria dos casos, ou seja, as pessoas que necessitam se transportar, né, por questões prementes, como é o caso de comparecer ao trabalho, não adianta, porque se elas recorrerem ao transporte público, obviamente vai ter a intensificação de aglomeração e isso potencializa o contágio, isso é ponto pacífico no debate aqui, no debate público entre especialistas. Agora, será que os políticos, né, que têm amplo acesso a especialistas, não consideraram essa hipótese? E aqui eu queria aventar uma possibilidade política, né, para o espectador da CNN. E se o objetivo dessa medida for essencialmente político? Ou seja, você reduz a taxa de fato de isolamento, né? Na verdade, você aumenta a taxa de isolamento social. E aí isso corrobora aquela narrativa de que você está salvando vidas, né? Isso sempre entre aspas, e você justifica uma flexibilização sem precisar abandonar esse recurso, esse discurso, na verdade, no qual você apostou tão alto. Então, percebam que, mais uma vez, a gente pode estar diante de uma decisão política travestida de ciência, até porque, né, pelo menos até as informações que a gente tem agora, o MP de São Paulo, ele solicitou, né, informações à Prefeitura de São Paulo Sim. a respeito dos estudos e isso não foi apresentado, ou pelo menos não foi submetido à imprensa e pelo menos não a contento, com certeza.
Bom, nós falamos sobre esse questionamento do Ministério Público agora há pouco, na edição do Expresso, mas o interesse político, então, seria do prefeito de São Paulo, Bruno Covas. Augusto? Com relação aos estudos, eu acho que eles não vão ter como apresentar, porque eu acho que não tem, para ser bem sincero, não tem estudo específico sobre esse ponto. Eu pesquisei bastante, porque eu quis entender realmente qual a função e qual a iniciativa de fazer isso. Perguntei para pessoas, perguntei para especialistas e ninguém conseguiu me demonstrar um estudo. Me deram exemplos de outras cidades no mundo que fizeram coisas semelhantes, inclusive aqui na América do Sul. O Caio falou aqui no começo da fala dele agora sobre a falta de articulação entre secretarias. De fato, isso existiu aqui em São Paulo. Um secretário de governo não sabia dessa medida, houve aí uma falta de coordenação. Mas, para falar em falta de coordenação, eu fiquei completamente assustado e, de certa forma, constrangido pelo ministro da Saúde, Nelson Teich, numa entrevista agora, há poucos minutos, em que ele foi confrontado ao vivo sobre a decisão do governo federal de incluir academias, salões de belezas como atividades essenciais. Ele foi pego numa completa surpresa, foi bastante constrangedor. Este tipo de falta de articulação entre o governo federal, entre o presidente da República e seu ministro da Saúde, que é hoje o órgão máximo no combate e na formulação de diretrizes de combate à pandemia, isso sim me causou uma preocupação enorme. Preocupação essa que vem se somando a outras preocupações que eu tenho relacionadas justamente a esse mesmo tema. Não há qualquer articulação entre o governo federal e seu próprio ministério. Ministério esse que, de forma bastante transparente, algumas vezes, até afirma que não há dados suficientes. Por outro lado, para não falar que eu sempre só critico o governo federal, fiquei contente em ver, não tive tempo de ler ainda, infelizmente, de ver que o Ministério da Saúde vai propor um plano com metas, com regras, com fases para a flexibilização da economia e para a flexibilização do isolamento e reabertura gradual da economia, que eu tantas vezes, ao longo da semana passada, pedi para que isso fosse feito, fiquei sabendo que existe um plano. Não vi o plano ainda, mas existe um plano, o que me causa já, de certa forma, uma, não vou dizer tranquilidade, mas um norte para a gente, aquela coisa que eu sempre pedi, um norte, pelo menos, para a gente poder se agarrar. Bom, trazendo a pauta de novo para o tema do debate, né, que é o rodízio aqui em São Paulo, eu fiz questão de frisar quando eu disse o rodízio dos tucanos, né, no plural, tucanos no plural. Por quê? Embora a assinatura, né, seja do Bruno Covas, né, o prefeito aqui da capital, esse rodízio, ele provavelmente, possivelmente, na verdade, foi encomendado pelo governador de São Paulo. Né? Isso tem cara de uma decisão que a gente chama de top-down, né, que vem de cima para baixo. E o que ambos esses políticos do PSDB têm em comum, né, além do fato de serem políticos, é que ambos estão em campanha. Um para a reeleição para a prefeitura, né, agora em 2020, e uma numa eleição presidencial precoce para 2022. E é cada vez mais difícil, eu diria até ingênuo, né, acreditar que esses decretos, muitas vezes decretos autoritários dessa dupla, eles têm algum caráter científico. Você vê, como eu disse, né, são decisões políticas travestidas de ciência e, o mais triste, né, ancoradas no pânico instaurado na população, inclusive pelos próprios, né, que sempre estão lá com o mortômetro, né, somando as novas mortes a cada dia, mas não especificam as mortes por dia, principalmente quando o número de morte é reduzido, por região, né? Não apresentam uma planilha de ocupação dos leitos, divulgam apenas a ocupação dos leitos, especialmente os leitos de UTI só de hospitais públicos, não revelam a quantidade de leitos disponíveis nos hospitais particulares. E vamos lembrar, né, que o valor de uma UTI aqui em São Paulo, num hospital privado, oscila entre R$ 2.100 até uns R$ 3.000. E nesse estado das coisas, os hospitais privados eles estão passando por uma situação muito difícil financeiramente. Então, fazer essas parcerias é muito fácil, porque eles dependem diretamente das operadoras que praticamente cancelaram os procedimentos eletivos, né, as cirurgias eletivas. Além disso, despencou o número de algumas ocorrências de pessoas que têm medo de ir ao hospital. A gente ouve aí cardiologistas falando que as pessoas estão morrendo em casa por medo de ir ao pronto-socorro, né, de ataques cardíacos, esse tipo de coisa que são precedidas aí por mal-estar, sem falar na questão de traumatologia, que obviamente com a diminuição no trânsito, esse tipo de trauma que ocupa aí muitos leitos de UTI
diminuiu bastante. E é uma pena, porque assim, uma população amedrontada, ela fica de fato paralisada, né, pelo pânico. E talvez por isso a maioria de nós, a gente aceite aí passivamente todos esses atropelos aos nossos direitos e garantias fundamentais. E a gente conta aí com as entidades de classe e setores da sociedade civil que são mais organizados e também, principalmente, com o Ministério Público para chamar essas autoridades à sua responsabilidade, né, exigir explicações científicas, né? Se não há estudos, deveria haver, né? Pelo menos um plano embasado por estudos e não ser simplesmente uma questão de achismo. Então, novamente, só para reforçar meu ponto, eu vejo um caráter eminentemente político nessas decisões que serve tão somente a criar um número, né, que, na verdade, não reflete o real objetivo, né, de você aumentar o isolamento. O que adianta aumentar o isolamento criando mais oportunidade de contágio? É um tiro no próprio pé. Mas, de novo, estão mais preocupados com narrativa do que com a saúde das pessoas, aparentemente. Vamos para o segundo tema, debatedores, ou Augusto tem algo a dizer? Não que eu não esteja precisando de um corte de cabelo, mas eu gostaria de saber qual é o estudo científico que o governo federal usou para incluir salão de beleza como atividade essencial. Mas eu acho que a gente pode incluir aquele estudo daqueles pesquisadores que odeiam ser citados, conforme você trouxe aqui no debate anterior, que diz que a cada 1 ponto percentual, né, a mais no desemprego, cresce em 0,5% a mortalidade, isso na população acima de 15 anos. Né? Infelizmente, esse estudo foi publicado ano passado, as conclusões são essas mesmo, e por mais que a gente torture os números, nem sempre a gente consegue obter os resultados que a gente quer. Não há tortura de números nenhum, pelo contrário. Vamos para o segundo tema, então? Vamos. Vamos lá. As inscrições para o Enem